aprender, alinhar. Talvez, eu esqueci de falar, assim quando você tem uma classe de novos membros, lá na primeira de Campo Grande, novos membros que vêm do meio batista e não batista. Então, por quê? Para eles ganharem a visão. Sim. Tá? Então, de repente, a pessoa precisa passar nessa classe de membresia, que para nós lá dura 13 lições, 13 semanas, 3 meses, e aí a pessoa é aceita como membro. Por quê? Você aceitar alguém que vai só receber, a gente chama de Procon Gospel. Ah, não, eu não gostei do louvor, não gostei da mensagem, não gostei disso. Ele só reclama, mas nem é dizimista, nem apoia, não faz nada. Sim. Então, é uma sugestão que vocês podem fazer, todo mundo que chega de outra igreja, qualquer igreja, e aí passa na classe de novos membros para entender a visão da igreja. Sim. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter membro que vai fazer aquela coisa, opa, aqui não é para mim não. Aqui eu vou ter que trabalhar, aqui eu vou ter que me envolver, aqui eu vou ter que contribuir, eu vou procurar um outro lugar onde eu só recebo. Sim. Né? Então você elimina pessoas que vão ser problemas para você. Entendeu? Deixa eu só abrir a janela aqui só um pouquinho, por favor. Deixa eu dar mais, né? Sua cadeira. Eu não sei se colocar assim, se vai... Vimos também o seguinte. Ele vai ficar de lado. Você tem a escola de líderes, mais ou menos 15 pessoas. Sim. E a sugestão, acho que foi na outra ainda, de você colocar líderes de pequeno grupo, do grupo vida, de você, grupo crescimento, de célula, você chama de célula, para liderar alguns capítulos. E eu acho que eu mandei para você. Se eu não mandei, eu estou em pecado, eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver se eu mandei para você. Você mandou um programa assim. Liderança multiplicadora. Isso. E mandei o link para você se inscrever, e tem todas as aulas ali. Para você ver se o que dá para aproveitar ou não, porque às vezes, não, eu já trabalhei tanto, eu vou continuar com o meu material, sem problema nenhum. Mas a ideia é de você colocar líderes da sua célula para poder dar aulas. Por quê? Quando ele vai dando uma aula, acontece várias coisas. Número 1, ele vai afiando o machado dele. Sim. Naquela temática que ele está ministrando, para dizer, opa, cara, eu estou ensinando, mas eu parei de fazer isso. Então, essa é uma coisa. Segundo, quem está lá na frente é porque já está liderando. Vai chegar um momento que você só vai deixar professor dando aula quem já multiplicou. Sim. Então você vai elevando o nível das pessoas. Terceiro, ele não corre o risco de sair fora da linha da liderança da igreja, da visão da igreja. Sim. Então ele vai sempre afinando com a igreja. E quarto, você vai preparando novas pessoas, porque vai chegar uma hora que nem você nem a Aline vai precisar dar aula. Você vai ter gente, entendeu? Suficiente, aí você vai para uma nova etapa. Eu vou preparar o grupo de supervisores. Quem são os supervisores? É quem já multiplicou pelo menos 2 vezes. Aí você vai convidá-lo para ele ser supervisor. O supervisor, como você tem 12 células, mais ou menos 3 supervisões, seria você e a Aline, mais outros 2 casais. Aí você vai chamar esses para perto de você, aí é um outro treinamento. Que eu tenho um livro aqui, tem um material, posso te mandar também, sem problema nenhum. Eu preciso gravar as aulas, eu não consegui gravar, né? Que são as 5 aulas de supervisão, aliviando a mochila do líder. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sim. Peraí. Eu limpei aqui, tirei daqui, rapaz. Não, supervisão eu emprestei. Mas é um livro de supervisão que eu vou printar a capa aqui para você ver. Você vê.
Supervisão aliviando a mochila do líder. Imagem. Copiar. Aqui. Esse é o livro, tá? Esse pastor que escreveu o livro trabalhou comigo, só para você ter uma ideia. Ele começou como membro de um pequeno grupo. Ele era representante comercial farmacêutico. Aí eu multipliquei, ele se tornou líder. Ele multiplicou 1, 2 vezes, se tornou supervisor. Aí a supervisão dele multiplicou 1 vez, multiplicou 2 vezes, ele tinha 14 PGs debaixo dele. Aí ele se tornou o primeiro coordenador. E aí ele foi crescendo, se tornou, a gente multiplicou a rede. Ele saiu com mais de 20 pequenos grupos debaixo da liderança dele. Aí ele se tornou a maior rede da igreja na época. E aí ele escreveu esse livro. E hoje ele é o discipulador em missões nacionais no Brasil inteiro. Deixou a igreja. Tá? Então, é o autor desse livro. E o outro livro é Tornando Seus Membros em Líderes. Tá? Sim. Também vou mandar aqui, vou printar e vou mandar para você. São os 2 livros na área de treinamento que vai te ajudar. Isso nós vamos encontrar essa editora aí, alguma coisa multiplicadora? Missões Nacionais. Eu vou mandar o link para você. Pronto. Vou mandar o link. Pronto. Tá? Transformando. Que eu já mando, porque depois a gente não sabe onde acha. Isso. Deixa eu ver aqui. Loja virtual da Junta de Missões Nacionais. Livraria. Aqui. Tá. Já vou mandar o link, você já entra direto nela. Tá? Então, tá aí, chegou para você. Porque são materiais que vão te ajudar. Esse David Early é um americano. Eu não me lembro de que estado ele era. Ele mudou para o Texas. Não, ele foi para Las Vegas. E ele começou a plantar uma igreja do zero em pequenos grupos a partir desse material. Foi muito bom. Ele esteve na nossa igreja lá e trabalhou ganhando pessoas, pequenos grupos, foi multiplicando e se tornou uma igreja, tá? Então, uma experiência muito boa. Ele teve 1, talvez 2 vezes lá. Muito jóia. Então, por que isso? A gente está falando da escola de líderes de vocês. Então, você vai colocando líderes para dar as aulas. Os que já multiplicaram 2 vezes, você vai conversar para eles serem supervisores. Sim. Então, o que é supervisor? Ele vai cuidar de 3 pequenos grupos, 3 células. Eu uso regra de 3. Uma supervisão com 3 células, né? Aí ele vai ficar com 4, 5, 6 células, multiplica a supervisão. Então, quando você tem 2 supervisões, você vai ter um coordenador, tá? E aí o coordenador tem no máximo 3 supervisões. Então, um coordenador, 3 supervisões, e cada supervisor 3 células. Se você tiver 3 coordenadores, você tem um pastor. Então, você vai crescendo, facilita esse cuidado. Então, eu chamo regra de 3, para você ter, na primeira semana, visitar um líder, na segunda semana, o outro líder, na terceira semana. E na quarta você tem de folga, ou você pode fazer um encontro com todo mundo junto. Tá? Pastor, beleza. Deixa eu te perguntar. E quando, por exemplo, você vai ter um supervisor, esse supervisor multiplicou, mas os líderes dele são, por exemplo, uma mulher supervisora e os líderes são homens. Certo. Aí você tem um bom problema aí. Por quê? Vamos supor que eu sou essa pessoa, vou discipular vocês. E, bem, o casal é crente que está liderando a célula? Sim. Então fica mais fácil, porque aí imagina que eu sou a mulher, então eu vou discipular vocês 2,
juntos. Né? Essa é a primeira, é o que mais acontece. Então, eu sou mulher, eu estou discipulando vocês dois ao mesmo tempo. A outra possibilidade, eu como mulher discipulo a Aline e eu arranjo um homem para discipular o Domingos. Tá? Agora, isso é discipulado. Na visita, célula não, como mulher eu vou lá, sou supervisora, visito, apoio e tal, beleza. Mas na reunião a gente procura sempre a mulher, ou atende o casal, ou vai atender a mulher e arranja um outro homem para atender o marido. Tá? Esses são os desafios. É o meu caso. Eu sou sozinho. Então, por exemplo, eu pedi para uma irmã lá em Campo Grande, aí ela não pôde. Pedi para uma segunda, também não pôde. Pedi para uma terceira, aí ela está fazendo. Está acompanhando. Então, está fazendo discipulado com 2 pessoas, 2 mulheres. Então, por quê? Porque eu posso atender o casal, mas vai chegar um momento que a mulher vai querer conversar coisas de mulher. Não vai ser comigo. Aí eu arranjei essa irmã que vai dando um apoio e acompanhando. Entendeu? Esse é o caminho até a gente ter gente suficiente para desenvolver isso. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Tá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa antes da gente seguir. Sim. No curso de membresia, que você falou que são 13 semanas, 3 meses que vocês fazem lá. Isso. Isso é online ou é presencial? Pode ser as 2 coisas. Pode ser online, pode ser presencial. Não há problema. Vou até mandar os estudos. Se tiver com a logomarca, vocês tiram a logomarca e põem a de vocês. Deixa eu só achar aqui, que eu já mando para vocês. Está em documentos, células, estudo. Não. Peraí. Está em... Para essas próximas níveis de consolidação, eu já havia pensado na Manu, que tem muito pregar a honra, né? Mas ela está envolvida com o negócio de casamento, né? Eu teria que... Pode ser que ela dê conta que ela é. que ela é virada. É isso aqui. E a outra pessoa foi a Luciene. Então, assim, porque são 2 aulas de consolidação, né? Mas a Manu é melhor do que a Luciene. A Luciene vai sempre ter aquela desculpa, o meu dentinho, sei o quê. Entendeu? E a Manu tá ali todas as aulas. Foi isso que eu pensei. Mandei para você o estudo. Tá? O que é esse estudo? Esse estudo ele vai trabalhar o seguinte: as primeiras 4 lições, quem é Jesus? Sim. Então, Jesus é verdade para a sua vida, Jesus é o pão que alimenta, etc. São 4 lições. Aí depois vem mais 8 lições sobre o que Jesus deseja que você faça. Que tenha certeza da salvação, que vocês, certeza da salvação, seja batizado. Aí tem o Espírito Santo, membresia, dízimo, leitura da Bíblia, oração e testemunho. São as 8 lições. Aí depois tem uma lição extra que é chamada de discipulado, que é a visão da igreja. Então você pega, isso tem ajudado muitas igrejas a escrever até a visão da igreja, essa lição 13, porque ele vai terminar ali, ele já é batizado. Se ele não é crente, na 5ª lição ele toma decisão. Se ele já é crente, ele confirma sua decisão e vai para o batismo. E na última lição, o desafio é ele começar o discipulado, ou na célula, ou na igreja, ou com não crente. Tá? Então esse curso de membresia é para a pessoa entender, mas eu sou crente, isso aqui é simples. Beleza, é verdade, porém, como igreja, a gente quer que cada pessoa cuide de pelo menos uma. Se vocês são 80 membros, e cada 80 membros cuidar de um, 160. 160. Se cada um cuidar de um, no outro, 320. Então, não é números, é estratégia de ganhar pessoas. Sim. Entendeu? Então, nessa classe de membresia, a pessoa vai entender a visão da igreja. Quem é Jesus, o que Jesus deseja e a visão da igreja na última lição. Entendeu? Aí ele já é desafiado a começar a investir na vida de alguém não crente para ganhar para Jesus. Tá?
Sim. Tá. Ok. Beleza. Então, vimos aí classe de membresia, escola de líderes, o dia da célula. A gente trabalhou sobre 2 vertentes: orar e jejuar. Ou seja, o dia da célula é o dia para o líder, e se ele já tiver o líder em treinamento também, entrar em jejum. Todo dia da célula entra em jejum. Sim. E chega 15, 20 minutos antes e vai orando. Deus abençoa quem vai sentar aqui, Deus abençoa quem vai sentar aqui, Deus abençoa quem vai... E aí consagrar aquele lugar. Porque a gente não sabe a luta que as pessoas passam para chegar na célula. Sim. E aí a oração naquele momento vai fazendo diferença. Então, é o foco, oração e jejum. E o evangelismo, que é o livro Raízes, que é esse aqui. Sim. Tá? Esse aqui vai ajudar a entender o fiel, tá? Que eu vou falar hoje sobre o fiel. Deixa eu só ver aqui o que eu anotei, que eu vou compartilhar com vocês hoje. Ok. Essa aqui é Nós estamos aqui na nossa... Agora temos só mais 3 aulas para concluir essa turma. Certo. Aí são mais 3 semanas, a gente conclui. Que bom, maravilha. Parabéns. É isso aí. Aí, pastor, quando conclui assim, vocês fazem uma festinha, formatura? Como é que é isso que vocês fazem? Não fazemos. Sabe por quê? Primeiro, o seguinte: se a gente fizer a formatura, a gente vai complicar para a gente mesmo. Porque a formatura é como se fosse o nome já diz, formatura. Aí é uma roupa especial, é um culto extra, um certificado. A gente nem entrega certificado. Porque a gente entendeu que isso é parte da cultura, do processo de crescimento. Então, o entrega de certificado, eu acho que é assim, porque você faz, entrega e-mail, pelo WhatsApp, online. Na última aula você entrega, chama todo mundo, impõe as mãos, ora. Porque se a gente for fazer, a gente corre o risco de algumas pessoas que falam assim: cara, agora eu sou o líder porque eu me formei. Mas ele não vai usar as ferramentas que ele aprendeu. Ele valorizou a formatura e não o conteúdo. Então, vocês podem fazer, não há problema nenhum. Nós não fazemos formatura nem nada, entendeu? Aí forma a turma porque já vem uma outra turma logo em seguida. A gente termina um e começa outro, termina um e começa outro. Então, é direto isso. Uma coisa que é interessante, que eu já vou mostrar aqui para vocês. E nem todos que fazem vão ser líderes, né? Pela fé, irmã, eu digo que todo mundo que faz vai ser líder. Sim. Né? Pela fé. Por quê? A gente acredita que todo mundo tem condições de ser líder. É verdade que hoje eu entendo que tem pessoas que é bem limitada, mas a limitação é dela mesma em não ter vida com Deus, que isso aí é o item mais importante. Sem vida com Deus, sem autoridade. E tem algumas pessoas que são limitadas na cognição. Sim. Por quê? Porque elas já têm muita idade, não tem uma vida com Deus plena e é teimosa. Mas é menos de 1% que acontece com a igreja lá, com pessoas assim. Então a gente tem experimentado que 99% das pessoas têm condições de ser líder. Por quê? Por causa do discipulado, porque ele está vendo o que está acontecendo no pequeno grupo. E vai ter gente, por exemplo, eu assumo um pequeno grupo, eu acho que com tudo que eu aprendi, vou detonar. Por engano. Aí o pequeno grupo não decola. Ele faz isso. Eu entro em crise.
Aí no discipulado, meu discipulador, eu falei, como é que está a tua vida com Deus? A gente já começa por aí. Não, eu estou fazendo. Como é que você está fazendo? Nós vamos fazer juntos. Semana que vem, no nosso discipulado, sua devocional vai ser comigo. Beleza? Beleza. Aí vai fazendo. Por quê? É batata. Sem vida com Deus não tem autoridade. Tem alguma brecha, a pessoa está marcando touca. Tá. Primeira coisa é essa. Segundo, aí ele vai ver aonde que ele falhou. Geralmente ele não visitou os membros do pequeno grupo. Ele não investiu para ter um novo líder. Ele não utilizou a célula do amigo. Ele não teve saídas estratégicas. Então, a gente vai listando. E aí ele fala assim, eu não fiz. Eu também não fiz isso. Eu também não fiz isso. Aí não tem como crescer. Né? Por quê? Porque ele vai se limitar ao dia da célula. Dia da célula, aprenda isso. É de 30% a 40% de todo o projeto. Então, a célula é o dia do encontro. Beleza. Agora, eu tenho um culto. Estamos todo mundo junto. Já aumenta se era 40%, já foi para 50%. Aumentou 10%. Aí você tem saída estratégica. Uma vez por mês a gente sai. Vamos andar de bike, um piquenique, no cinema, joguinhos de mesa, xadrez, dama, ludo, etc. Nós vamos sair para comer junto. Nós vamos fazer uma trilha. A ideia é fazer alguma coisa junto. Então, se você faz isso uma vez por mês, aí tem um culto, tem um dia do PG, já subiu de 50% para 60% a 70%. E a visita, eu considero mais 20% aí. Então, você vai aumentando o crescimento, o potencial, entendeu? Da sua célula, do seu pequeno grupo, quando você vai estrategicamente trabalhando. Então, o líder que ele assume, fez o treinamento, ele precisa vivenciar isso. Se ele não vivenciar, por isso que eu digo, não é difícil a célula, é trabalhoso. Se você acha que vai cruzar os braços e as pessoas vão correr para você, você que vai atrás delas, vai ganhar o coração delas, aí ela vai caminhar com você. Aí as experiências que você vai tendo, a pessoa vai crescendo, vai assumindo, vai reproduzindo, vai multiplicando, ela vai ganhando vida com Deus. Então esse é o processo em toda célula, pequeno grupo, que seja. Entendeu? Ok. Agora, dentro desse processo, desde do nosso último encontro, eu fiquei de fazer essa pergunta. Considerando uma igreja em implantação, considerando uma igreja em transição, e considerando, às vezes, o número de pessoas, alguns passos desse processo poderia ser diferente, tipo, porque existe todo um protocolo, existe um par e passo no processo. Mas tem hora que eu noto que é necessário você dar passos que não estejam ali, para acelerar o crescimento. Por exemplo, eu estava falando com a Aline, vamos dar uma verificada nas pessoas que estão fazendo a escola de líderes, que já fizeram, vamos desafiá-lo, cada casal desse abrir uma célula, porque a gente multiplica a partir das células. Mas existe a multiplicação a partir da casa de paz, existe a multiplicação a partir de uma mudança, um membro mudou para um outro bairro, para outra cidade e tal. Aí eu sugeri a gente fazer isso para a gente poder dar uma acelerada no processo de crescimento, para ter pessoas, para ter mão de obra, para ter parceiros, companheiros, enfim, num ritmo mais rápido. O que você acha? O que você me diz sobre isso? Com certeza, pode usar a Casa de Paz. Eu uso. Não aqui ainda, mas eu estou preparando para a célula do amigo. Dia 29, deixa eu ver aqui. Porque o Domires, na verdade, está pensando
mas em propor para quem, por exemplo, está na escola de líderes, ou quem já fez, e falar assim, você topa abrir uma célula, entendeu? Aí eu estava dizendo para ele que para ser esse perfil, não são todos, que começam do zero, com a cara e a coragem, só ele lá e sobrevive, né? Isso, exatamente, né? Não é todo mundo que é cheio do amigo, só para você ter ideia do que eu quero. Não é todo mundo, não. Dia 29 de agosto nós vamos ter a célula do amigo. Sim. Então, o que é a célula do amigo? São os 4 passos que eu comentei com você. Sim. Que é o quê? Primeira semana, você vai orar. Deus, com quem o Senhor quer que eu me envolva para trazer para a célula? Então, a semana, todo dia orando. Segunda semana, você continua orando. E aí, Deus vai encaminhar, vai mostrar, você vai se aproximar daquela pessoa, né? Você vai usar a sigla fiel. E aí, você ora, se aproxima. Terceira semana, você vai se aproximar, continua orando e vai fazer o convite. Semana que vem vai ter uma célula, um pequeno grupo. Eu queria te levar na casa de um amigo meu. E a última semana, você ora, você jejua, você se aproxima e vai levar a pessoa. Se ela tiver ali o carro, você passa lá, ele vem atrás de você. Então, são 4 semanas para você levar o amigo. Por quê? Você vai ir trazendo gente não crente. Eu sempre coloco gente não crente. Não é para trazer crente, é para trazer não crente. Pastor, com crente de outra igreja, ele quer aprender. Beleza. Mas como vai ser o primeiro PG do amigo, não traz ninguém crente, só não crente. Aí ele queria aprender, no próximo ele vem aprender, agora não. Nós estamos no processo de aprendizado. Então, você faz o PG do amigo, vai ter gente que vai gostar e vai se unir à célula, vai ter gente que vai tomar decisão, e aí você começa o processo de acompanhamento. Entendeu? Então, nessa caminhada, é muito importante. Agora, você falou, não é todo mundo que tem a pegada de começar uma célula do zero. Não é. Porque começar do zero é tipo o Domires e a Aline começar na casa do zero. É jejum, é oração, é convidar pessoas, é investir na vida de pessoas. Aí ganha um casal. Pode durar algumas semanas, pode durar meses. Agora, se é com casa de paz, é mais rápido, né? Se é com PG do amigo, é mais rápido ainda. Então, existem estratégias para você acelerar o processo. Agora, eu conheço vários exemplos, mas é gente que já está numa caminhada ao ponto de dizer assim, rapaz, eu preciso que você mude de cidade, que eu quero abrir uma célula em tal cidade, começar uma igreja. Ele não vai começar uma célula, ele vai começar uma igreja. E a pessoa vai para lá, pede transferência do trabalho e vai para aquela cidade, aluga uma casa e começa a fazer um trabalho de célula e, lógico, em alguns anos se torna uma igreja. Mas não é todo mundo que tem o mesmo perfil. Tem que achar, entendeu? Entendi. Então, a sua sugestão é que esse processo seja ajudado, né? Ou por meio do dia do amigo, porque aí vai multiplicar e aí vai precisar de um líder para uma nova, né? Ou uma casa de paz, que vai haver conversão e ali forma uma célula, né? Exatamente. Esses são os caminhos mais comuns que acontecem. Uma pessoa cheia de Deus ali, ela vai falando, os olhos brilham, as pessoas percebem. Sim. E elas querem estar juntos. E aí ela vai percebendo, cara, eu queria ter esse conhecimento que você tem. Vamos estudar a Bíblia. Aí, quem é Jesus? Na 5ª lição a pessoa aceita Jesus, aí ela já vai para o batismo, tem mudança, aí ela vai trazendo a família, os amigos. Aí eu falo, cara, como é que é isso? Aí cresce, entendeu? Então, eu até, por exemplo, antes do pastor Eliomar viajar aqui, ele sugeriu suspender o PG. Eu falei, não,
ele vai ficar surpreso quando ele voltar. Embora ele está vendo as fotos. Mais de 20 pessoas. Então, é um processo que você vai fazendo. O primeiro é mais devagar, porque você vai ter que consolidar várias coisas. Então, eu vou visitando. Quem eu estou visitando está ficando firme, né? Os estudos bíblicos e tal. O pessoal tá vindo. Ontem foi uma noite só de testemunhos, né? Foi muito bom, muito bom. Então, eu diria isso: Casa de Paz, a célula do amigo, e para quem vai começar do zero tem que ter o perfil, ou já ter tido experiência de ter começado do zero. Mais de uma vez, entendeu? Porque senão a pessoa fica frustrada. Aí o tiro vai pelo pé. Pastor, uma outra questão. Vocês aí tem... Aí não, né? Que aí tá começando. Mas lá no sul, né? Vocês tinham a célula de adolescentes. Essa célula de adolescentes era liderado por pessoas mais... Por adolescente. Por adolescente. Só no começo, eu que comecei, a primeira célula de adolescente foi comigo. Aí eu fui fazendo com os adolescentes, eram uns 13 adolescentes. Depois de um mês, eu escalei supervisores para me ajudar. Como? Eu fico uma vez por mês, aí um supervisor uma vez por mês, outro supervisor uma vez por mês, outro supervisor outra vez por mês, até levantar o líder de adolescentes. Aí levantou o líder de adolescentes. Esses 4, eu e mais 3, a gente estava presente, mas caladinho. E aí, por quê? Para ver a evolução. Hoje, já tem anos, não tem mais, o que vai é o supervisor, o supervisor dos adolescentes, que pode ser de maior idade, pode ser até casado, o pastor dos adolescentes, que é o Guilherme Borges, que é casado, mas todo adolescente, toda célula de adolescente tem um líder adolescente. Mas vocês têm um critério, assim, de faixa etária? Tem, porque adolescente, ele vai de 12 anos até... Alguns 17, né? 17, 18, não é muito rígido, entendeu? 19, porque às vezes, tipo assim, tá eu e o Domires, eu sou o irmão mais velho, eu tô com 20 anos, ele tem 17. Aí a gente anda sempre junto. Então, ao invés de eu ir para a célula de jovens, eu fico com ele na célula de adolescentes. Que a gente vai todo no mesmo carro, entendeu? Tem casos, são poucos, mas tem. Mas sempre tem um adolescente para ser líder. Se vocês quiserem, hoje é sexta-feira. Hoje tem uma célula de adolescentes, do Pedro. Não, Pedro não é líder, mas vai ser líder. É a Lavínia. Aí seria interessante, eu posso pedir para eles mandam um link para vocês assistirem a célula deles de adolescente. Entendeu? Para vocês verem, é adolescente participando. O tempo todo. Os pais, que no começo a gente tinha essa dificuldade, dava 15 minutos antes do horário, os pais chegavam. Eu falei, pai, ou você me ajuda ou você vai atrapalhar. Porque os pais queriam já... Falou, o combinado não é 9 horas? São 15 para as 9, pai. Vocês têm que apoiar os filhos. Aí eles foram aprender. Hoje, eles agradecem. Por quê? Porque, tipo assim, a célula começa às 7h30, 8 horas. Eles não têm aula no sábado. E aí termina hoje, 9h30, às vezes 10 horas. Aí algumas mães falam assim, vem de Uber, eu não vou te buscar não, é longe. Aí tem pai que vai lá e busca, tem pai que vai lá e fica o tempo todo. Eu falei, pai, fica orando pelos seus filhos. Não fica de bobeira aí, não. Então, aí os pais ajudam a crescer. Então, tem esse detalhe que tem que ter a preocupação. E o treinamento é igual o dos adultos. É o mesmo conteúdo. Só o de 8 anos para baixo, de 8 anos para 11, que a gente só tem líder de célula de criança, 8 anos para sempre.
Então vamos supor que eu tenho 8 anos e vocês são os meus pais. E eu vou ser o líder. Eu sou batizado? Sou. Então eu posso ser líder. Só que esse líder de criança, de 8 a 11 anos, é supervisionado. Sempre tem um adulto presente. Tá? Se eu não sou batizado, ou a mãe ou o pai recebe o certificado de certidão de nascimento daquela célula, fica no nome ou da mãe ou do pai. O líder é a criança de 8 anos, debaixo de uma supervisão de um adulto, mas como ele não é batizado ainda, aí o que acontece? Um dos pais é o líder daquela célula, é o responsável. Aí vai trabalhando para que eu, de 8 anos, estude a Bíblia, tome a decisão e queira ser batizado. Aí eu me torno o líder daquela célula. Mas eu já era. Eu era na prática, mas não era por causa de não ser membro da igreja. Deixa eu ver se eu acho uma. Só para você entender e ver aqui. Produção. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ó, eu vou até mandar para você. É um vídeo, melhor ainda. Já fica de inspiração para vocês. Esses adolescentes não. Deixa eu achar a foto aqui para vocês verem. Treinamento. Eu acho que a sala da graça tem que juntar com a outra. Caramba. Eu vou achar aqui e vou dar, mas eles têm esse treinamento que a gente chama de Tadel, Mini Tadel, ou Tadel do Mini, que é o mesmo treinamento para os adultos, só que para as crianças. É tudo adaptado. Então, as crianças de 8 a 11 anos têm o treinamento deles, que é ajustado. Posso pedir para o pessoal lá da igreja, eu não tenho esse material aqui. E de 12 em diante é o mesmo material de adultos, mesmo conteúdo. A gente hoje, a nossa maior dificuldade e desafio está sendo exatamente adolescentes. A gente tem 4 células de adolescentes, 2 ficam num bairro distante, porque aqui é uma meia hora. Elas estão funcionando melhorzinho, não é satisfatório. E tem 2 que ficam próximo da gente, que foi multiplicada, tudo multiplicou a partir da nossa, né? Só que, e uma delas, nós dirigimos. Certo. E na multiplicação, uma líder em treinamento ficou na outra, que é um adolescente. Mas, nessa que ficou a líder adolescente, nessa casa tem 2 células. Funciona uma célula de adulto na segunda e funciona a célula de adolescente na terça-feira. A mãe é líder de adulto e a filha. Só que a gente está notando muito desmotivado, e a gente pega no pé, e a gente fala, e a gente reúne. Ela está fazendo a escola de líder novamente, enfim, foi líder em treinamento com a gente, mas a resposta não é satisfatória. E por último resolveu namorar com um rapaz não crente. Então aí os pais são crentes? São. Da líder? São. Aí os pais... A mãe e o pai. Aí dão aquela desculpa, dão apoio. Na verdade, os pais dão apoio. Só que a casa... E ainda orienta a menina, ora, porque os pais são casados, né? Mas antes, acho que ela se converteu primeiro e ficou orando pelo pai, né? Até que ele se converteu e tal. Aí ela fala assim, ela sabe como é que foi a minha luta com teu pai, mas é possível, é só orar. Então ela acha que não tem problema dela namorar. Agora,
eu entendo, mas não concordo. Não dá para concordar, não dá para engolir. Aí a minha luta eu não tenho uma outra pessoa que a gente possa substituir a lei. Uhum. Em substituindo, a gente compra uma insatisfação. Vai comprar briga de graça. E aí você tem, numa casa, são 2 celas, é uma casa muito aberta, muito... E lá é tipo um point, eles têm uma pizzaria delivery, então vira um point, você chega, todo dia você chega, está na porta da casa lá, uma multidão de pessoas batendo papo, jovem, adolescente, hora estão brincando, jogando bola na frente. Lá é estratégico, inclusive. Certo. Você tem que ter muita o diabo paciência. Também sabe isso. E o diabo o que sabe é que ele faz? Isso. Ele quer podar. Então, por isso que eu digo, jejum e oração no dia da selva, você já vai ver uma diferença. O que vai acontecer? Por ser adolescente, e os pais ainda apoiam o namoro não crente, aí, meu amigo, quem que é o supervisor? O supervisor tem que chamar para briga, orando, jejuando, para o rapaz se converter, ou para a menina entender que não é o cara certo. Largar a mão. Mas você não acha que precisa ter uma conversa? Não. A conversa que eu digo, não sobre o tema. O que eu faço? Eu me aproximo do adolescente, eu converso sobre um monte de coisa, menos sobre o problema. Eu tento ganhar um coração. Um caminho muito longo. É um caminho longo, porque você não é o pai, de repente isso só vai causar problema. Então, eu prefiro orar, jejuar, eu me aproximo do rapaz não crente. Mas ela é a líder, e aí vai ficar com a turma, tipo assim, então, se a líder namora uma pessoa não crente, então... Aí, por isso que eu me aproximo, porque falei, olha a influência que você que é líder está exercendo na vida dos outros. Você percebe? Mas eu gosto dele. Eu falei, tudo bem. Entre o que você gosta e o princípio da palavra de Deus, com qual você fica? Você já tem a experiência da sua mãe e você tem a palavra de Deus. Então, nós temos, por exemplo, estou lembrando agora, Renata e Murilo namorava não crente, jovem, só que ela ia para a selva. E ele ficava dentro do carro falando assim, cara, como é que ela tá me trocando por esse negócio de selva? Até que um dia ele não aguentou, ele saiu do carro e foi lá para a selva. Está lá até hoje. Se converteu, se batizou, são supervisores. A Fábio Avelino e a... esqueci o nome dela agora. A mesma coisa. Falou, entre Deus e você, eu fico com Deus. Chegaram a se separar. Ele começou a namorar uma pessoa da igreja, ele não crente, só para provocar a esposa, a ex-esposa. Se separou de corpos, mas não do papel. E ela se converteu. E ela começou a caminhar. Aquela dali, até eu duvidava que Deus ia fazer alguma coisa. Mas tamanha a fé dela. Ela ficava com a Valentina andando no hall da igreja, vendo o culto pela TV, mas ela não faltava. Quando o Fábio foi buscar a filha, ela ficou de joelho e falou assim, eu quero pedir perdão. Ele aceitou o perdão e saiu correndo, porque ele queria chorar, mas não queria que fosse na frente dela. Aí falou assim, o que aconteceu com minha mulher? Que ele ficou com aquilo na cabeça. Eu que pisei na bola com ela e ela que pede perdão para mim. E Deus foi trabalhando. Aí, o amigo dele, que é advogado, sabendo do namoro não, com a menina crente e ele não crente, fez o estudo bíblico. Ele não tomou decisão, mas na lição de batismo ele queria se batizar. Aí esse advogado, amigo meu, que eu não estou lembrando o nome dele agora, perguntou assim, ô Fábio, você está pronto para o batismo? Ele disse, estou. Então vai perguntar para Deus se você está pronto. E ele foi perguntar para Deus. E Deus falou com ele. Cara não crente. Deus falou assim, você não está pronto para batizar porque você não entregou a sua vida para mim e você está num namoro que eu não aprovo. Vai lá e termina.
ali no quarto, sozinho, ele aceitou a Jesus, terminou o namoro com uma menina crente, ele se tornou crente. E aí, dia 1º de maio, eu estava presente na célula em que ele pediu a mão da esposa em casamento de novo. Eu fiz o casamento na célula, né? Repito, eles não se divorciaram no papel, mas na célula ele pediu para fazer um casamento surpresa com ela na célula. Cara, foi coisa muito top. Então, por que eu estou dizendo isso? Oração, jejum. E aí a gente tem que comprar a guerra. Deus, trabalha no coração desse rapaz, converte ele ou acaba com o namoro. Porque vai exercer influência negativa nos outros, com certeza, com certeza. Entendeu? Mas o senhor, na sua fala, teve um momento que o senhor disse que aí conversou com a pessoa, você quer isso, né? Ou Deus, né? Repete aí que cortou. Porque na sua fala teve um momento que o senhor colocou, olha, tem o namoro, mas tem um princípio que é de Deus. E aí, qual você quer? Então, eu acho que... Isso foi a menina falando pro rapaz. Ah, tá. Não foi eu. Tá. Foi a Renata falando pro Murilo, né? E foi a Luísa falando pro Fábio. Falou, entre Deus e você, eu fico com Deus. Uhum. Então, mas eu estava em oração. Eu orava por eles. Eu estou com um caso aqui agora, exatamente, né? Ela é crente e casou com um cara não crente. Estão para separar. E eu estou orando e jejuando por eles. E ela está começando a jejuar, Ela falou assim, pastor, não está mudando nada, mas eu estou mudando. Eu falei assim, é isso aí. Primeiro eu mudo, para depois a mudança chegar no outro. Uhum. Entendeu? Então é oração, é jejum, é busca de Deus. Não tem outro caminho. E aí a gente se aproxima da pessoa para ser amigo. Então a conversa é, vamos fazer um lanche? O que você gosta? Jogar bola? Vou jogar. Você gosta de andar de bike? Vou andar. Para a pessoa perceber que, cara, esses crentes é diferente. Eles se divertem. Por que eles são felizes e eu não? Então é orar e jejuar para esse não crente dizer assim, cara, me explica aí como é que é esse negócio que vocês são felizes. E aí Deus vai criar uma porta, uma oportunidade para ele ter um encontro com Jesus ou ele vai vazar. Pastor, a minha questão agora é sobre liderança, né? Liderança de adolescente mesmo. Porque, como o Domírios falou, né? Inclusive essa menina, ela está indo para a escola de líderes, é a segunda vez que participa. A gente fez um acompanhamento muito bem acompanhado com essa menina, né? Na forma, eu estou falando assim até de condução mesmo, de célula e tal, né? E só que o negócio, na minha opinião, não decola, sabe? Você tem que estar sempre por trás. Até um avisozinho no grupo, você tem que estar falando, ó, coloca lá, interage lá, fala lá, entendeu? Você vê que falta essa parte de liderança, né? De ter iniciativa, de entender a visão, entender que eu sou líder e preciso fazer alguma coisa, preciso... e além disso, essa questão mesmo de vida com Deus, né? Então, a gente tem visto que os que são líderes em treinamento adolescente não têm avançado, mas estão na posição que estão, entendeu? Sendo que não tem avançado. Você fala, você orienta, o negócio não... É como se não... Há muito desinteresse. Essa célula, esse é o problema da menina, mas o desinteresse de todos. E a outra célula, que aí é a que nós lideramos, a gente está notando a mesma coisa. A líder em treinamento, que a gente já queria, inclusive, passar para ela, está de tirar a paciência. Assim. Ela não...
a pessoa boa, tranquila, a célula na casa dela, ela é anfitriã na casa do avô. Mas é muito desligada. Você manda mensagem, não responde, não vai para a igreja. O que vai envolver? Vou mandar para você, Domingos, no Instagram. Deixa eu ver aqui, temperamentos. Aqui. Eu fiz o print e vou mandar no seu WhatsApp. Certo. O que acontece? Existem 4 tipos de temperamentos. Sim. Na vida da pessoa: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Por que isso é importante? Eu até vou pegar a apostila para você ver aqui, ó. Cansativo demais, longo demais. Processo. Pode dizer, não pode falar. Isso aqui, ó. Sim. As chaves para os relacionamentos saudáveis. Isso aqui é para a igreja em célula. Sim. É da igreja menonita, lá de Curitiba. Eu descobri isso há uns 25 anos atrás. Hoje, esse material aqui é um teste para você descobrir o nível de personalidade de cada pessoa. Por quê? A maneira como a gente fala faz diferença. Então você vai ter adolescente que é colérico, é dominante. Você fala uma vez, ele já capta. Sim. Você fala para um adolescente melancólico, você fala, explica, ele já pega. Mas se você falar para um sanguíneo, ele tem pressa. Ele não entendeu, mas ele vai querer fazer. E o fleumático, você tem que repetir. Então, quando a gente estuda os temperamentos, a gente vai descobrindo como cada pessoa reage. O conteúdo é o mesmo, a maneira de falar é que muda. Vai ter gente que vai falando com você e fica tocando. Tem gente que não me toca. Então, a gente vai descobrindo o estilo de personalidade de cada um. Vai ter gente, por exemplo, por que isso é importante? Porque tem as 5 linguagens do amor. Vai ter gente, o sanguíneo. Se você rejeitar ele, você perdeu. Mas se você elogiar, você ganhou. O colérico não precisa de elogio. Ele só precisa da sua aprovação. Então, cada pessoa, ela vai reagir de uma maneira diferente. Então, eu faço esse teste aqui com os líderes, supervisores, e eu tenho no meu celular, eu vou conversar com o Domires. O Domires, ele é colérico. Então, a maneira de eu conversar com o Domires vai ser de um jeito. Então, o Rocha é melancólico. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira de falar vai ser diferente. Então, eu mandei um print para você no WhatsApp desse Instagram que fala dos temperamentos. Para você estudar os temperamentos. E aí facilita a comunicação. Entendeu? Eu vou olhar exatamente porque eu estudei os temperamentos, li os 4 temperamentos, né? Hoje já existem outras formas de, né? Existem outras teorias e tal. Agora, não tinha tentado ainda para estudar isso ou para trabalhar isso nessa perspectiva do líder de célula, da comunicação ali com o líder de célula. Não tinha pensado nisso. Mas é isso, aí termina tirando o seu ânimo também, a sua paciência. Você vê, para a gente chegar ao nível de não ter paciência, tu vai lá
Agora não, esse não é lixo não, viu? Tá, então é porque está num nível bem alto de você se dá ao máximo, mas não vê a resposta, né? Se for uma festinha, se for uma célula de festinha, aí está todo mundo lá, aí eles dão resposta. Agora, se é compromisso, aí dá nó, né? Aí eles dão nó, né? Aí tem que ter muita paciência mesmo. Eu vou passar para vocês, assistirem um vídeo. Eu estou pondo o link desse vídeo no WhatsApp de vocês. Certo. Se chama Ele Acredita em Você. Tá? Assista esse vídeo, guarda esse link, você vai assistir. Eu assisto todo ano 2, 3 vezes. Por quê? Não desista de ninguém. Eu sei que tem hora que a gente dá e não vê resultado. Faz parte. É como construir um prédio de muitos andares. Ele precisa de uma boa base. E vai chegar uma hora que rompe, que cresce. Então, assista esse vídeo. É do Abel Huber. Porque a gente não pode desistir de ninguém. Sei. Por causa disso, eu ganhei o seguinte apelido lá em Campo Grande. O pastor Djalma, ele não insiste, mas ele não desiste. Então, o que eu faço? Às vezes eu estava insistindo, né, ou muito em cima, aí eu dou um tempo. É oração. Deus, o senhor sabe, mexe no coração dele. Tá. Eu estou nessa fase aí. Dei tempo. Exatamente. Entendeu? Porque eu diminuo a pressão, o acompanhamento sobre a vida da pessoa. E vou orando. E algumas pessoas eu já aprendi assim. Eu vou usar o nome de vocês. Ó. O silêncio do Domires é um grito de socorro. Quando eu fico uma semana sem ouvir nenhuma mensagem do Domires, ele está precisando de uma visita. Vou lá. Né? Exagerei, uma semana, né? Mas mês sem falar, ele está precisando de uma visita. E às vezes eu chego, Domires, onde você está? Não, estou aqui em casa. Abre o portão que eu cheguei, estou aqui também para te fazer uma visita. Então, é muito importante a gente não desistir. E eu vou bater na tecla. Oração em jejum. Orar todo dia pelos líderes. Jejuar no dia do PG. Isso dá um efeito assim impressionante. Entendeu? E agora, investir em pessoas mais próximas. No começo é difícil? Meu irmão. É para isso que Deus nos colocou. Só que assim, não desista. Invista na vida das pessoas. Ore, jejue. Que na hora certa a chave muda e a coisa acontece. Certo. Entendeu? Pronto, é isso. Tem mais pergunta aí? Então, ó, esse link do vídeo que eu te mandei, tá? Para vocês assistirem. Os temperamentos e o treinamento de novos discipuladores do Mini. Sim. Que é como faz. Então, por que isso? Aí é Primeira Batista de Campo Grande. Vocês podem ligar lá. Se vocês precisarem, eu mando o contato da Tati, da Vasti, para vocês pedirem o material. Né? Pode dizer, olha, pode citar meu nome, pastor Djalma que me deu contato, eu estou precisando desse material, tal. Não há problema. Eu estou indo em agosto a Campo Grande, eu vou trazer a revista, porque o que eu tinha eu doei lá para o Chile, acabei ficando sem. Né? Então eu vou pegar essa revista, vou trazer para que a gente possa usar aqui em Brasília, mas eu vou pedir, eu sei que é a Igreja Menonita de Curitiba, e aí eu pego para mandar para vocês já darem uma olhada e dizer, é isso que a gente quer também, para começar a desenvolver. E eu vou pedir para Basti, e vou pedir agora, na frente de vocês, o material do treinamento de líder para... perguntar sobre aquela reunião no sábado e falar de novo mais. Vasti, mulher de Deus, tudo bem, minha querida? Preciso de 2 ajudas de você. Primeiro, seria possível o material que é o Tadel do Mini, que é o treinamento de liderança dos líderes de criança. Você poderia me mandar o que você tem? Que tanto João Pessoa como aqui em Brasília a gente está precisando. Segundo,
Como é que vocês estão fazendo com os adolescentes? O material que vocês estão utilizando para treinar os adolescentes e os estudos da Semana dos Adolescentes. Você pode mandar para mim, por gentileza? Estou com o casal do Mires e Aline, lá de João Pessoa, Igreja Vida, né? Que eles estão, eu estou fazendo discipulado com eles, e eu estou precisando ajudá-los nessa área. Tá bom, querida? Obrigadão, viu? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Então aí ela vai ouvir, ela vai mandar, eu mando para vocês. Certo. Combinado. Ok, já tem bastante coisa aí que precisa ser trabalhada. Exato. Eu estou aqui porque aí na próxima sexta-feira a gente já trabalha focado. Então vocês assistam o vídeo e aí depois que vocês assistirem, chamem os supervisores, assista com eles. E peça para cada supervisor fazer isso com os seus liderados. Uhum. Porque é uma cultura, o processo é lento, contínuo e progressivo. Tá? Certo. Aí, os temperamentos, porque aí você vai entender, você vai bater o olho conversando com a pessoa e você vai chegar e falar, dos 12 líderes, cada líder eu vou estudar o temperamento. Esse líder dessa célula 1, o temperamento dele é desse. A célula 2, o temperamento é esse. Célula 3, o temperamento. Por quê? Quando você for falar, você vai descobrir que é com colérico, não enrola, fala e acabou. Em 2. Mas com melancólico você tem que dar, com melancólico e com fleumático você tem que dizer detalhes. Então, com cada pessoa você vai falar de maneira diferente o mesmo conteúdo. Entendeu? Com sanguíneo, você provavelmente vai ter que contar uma piada. Aí, ganhou a atenção dele. Aí você fala. Entende? Sanguíneo é assim, sonhador, cara, tudo tá bem, tá. E eu já, pela piada ganhou atenção. Pela tua fala, eu já, por exemplo, eu já sei que a Kaline é sanguínea, que é uma líder e é supervisora. Eu já sei que essa que está com o namorado descrente é colérica, ela é bem colérica. Eu já sei que a Duda, que é dessa célula que a gente está liderando, e ela é a líder em treinamento, ela é fleumática ao extremo. E já sei que a Raquelzinha, que é a melhor de todas, é melancólica. Mas ela consegue mobilizar, ela é de oração, tem vida com Deus, a menina extraordinária, uma adolescente, mas ela levanta 5 da manhã, vai para a área da casa, deita numa rede, lê a Bíblia, ora todos os dias. A mãe dela diz que é sagrado. As células dela, a célula do amigo, todas as células do amigo que ela realizou, houveram decisões, porque ela vai para cima mesmo. O discurso dela é inclusive forte. Ela diz, se você não se converter, você vai para o inferno. Ela é desse naipe. Então eu já, pela sua fala, eu já fiz aqui um radar aqui e já sei qual é o temperamento de cada uma, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Exato. Aí agora é saber como lidar. Porque, por exemplo, se você fala com uma colérica e bater de frente, você perde. Exato, Entendeu? Então, a maneira de falar me ensinou no ministério, quando trabalho em pequenos grupos, entender o perfil de personalidade de cada um. Sim. E aí você vai. Aí quando você menos espera, a pessoa já está... Mas como você conseguiu trazer essa pessoa? Mas é a maneira, oração, jejum, mas a gente vai investindo na vida da pessoa. Entendeu? Isso aí, meu irmão. É mais trabalho, mas é mais trabalho focado, muita oração, um jejum, e Deus vai dar vitória. Mas se há trabalho e há resultado, bem-vindo o trabalho. Entendeu? Exatamente. Bem-vindo o trabalho. A gente tem numa célula... Essa semana eu aprendi a diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente é aquele que, quando cai no buraco, ele usa todas as ferramentas que ele tem para sair do buraco, ele sabe. Esse é o inteligente. O sábio é aquele que
não cai no buraco, ele não precisa usar as ferramentas, porque ele não vai cair no buraco. Essa é a diferença. E eu peço a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu quero ser sábio para não precisar sair de nenhum buraco. Então é um processo, é o dia a dia, pouco a pouco, momento a momento. E Deus vai dando graça. Deus vai dando graça. Eu estava falando aqui, eu tenho uma célula, nós temos uma outra célula, que é nessa casa, e aí tem uma senhora, não é nem a célula, é uma senhora de idade, é uma senhora jovem, uma jovem já caminhando para adulto, né? E o que acontece? Ela não é batizada, e não é batizada porque ela vive maritalmente não casada, né? O marido empurra com a barriga, ele não quer casar. Eu não sei porquê, as razões dele, a gente já conversou algumas vezes, né? Mas ele não abre. Agora, eu sei que ele tem envolvimento com droga e ele é alcoólatra. Inclusive agora mesmo, essa semana ele caiu, no final da semana, foi comprar droga e na volta sofreu um acidente uma colisão lá com uma bicicleta. Ele caiu e ele já tinha tido um acidente e tinha usado próteses, ferros, aquelas coisas todas na perna, e rompeu. Nessa queda agora, rompeu, ele está hospitalizado. Toda vez que acontece uma coisa assim, ele se volta para Deus, mas nunca casa, nunca decide. E a coitada vive o sonho de ser uma líder de célula, o sonho de batizar, o sonho de tomar ceia, o sonho de... mas não consegue. Existe esse entrave. Por último, ela decidiu que ia separar. E veio com a gente e tal. E depois de tantas conversas e tudo, isso, olha, eu luto sempre para ir até o final, para que o casal não separe. Agora, na tua situação, nessa ocasião, o que eu vou dizer conte com o nosso apoio. Se é para continuar, nós vamos te ajudar a continuar, a perseverar e a lutar por esse casamento. E se é a decisão de separar, não vamos te condenar. Vamos estar contigo da mesma maneira e vamos te apoiar e pronto. Então foi essa a nossa posição. Mas fico assim, o que fazer numa situação dessa, né? Considerando os dogmas que a gente tem, todas as questões, né, da igreja em si, né? Porque você tem uma pessoa que podia estar servindo, mas ao mesmo tempo não tem. Eu já passei por isso. Seu José e a Miriam. Ela queria casar para se batizar, mas ela falou exatamente, nunca que seu José vai aceitar. Tá bom. Orei, jejuei e fui fazer a visita para o seu José e a Miriam. E aí fui conversando com ele e fiz a seguinte pergunta: seu José, o que te impede de casar? Ele parou, pensou, tipo assim, depois ele falou isso. Cara, nunca ninguém me perguntou isso. Ela falou, vamos casar, eu quero me batizar. E aí, resumindo a ópera, eu falei assim, seu José, você sabe que a Miriam, o sonho dela é se batizar. Mas eu não posso batizar se vocês não forem casados. O que te impede de casar? Aí ele falou assim, nada. Então, você sabe que é o sonho dela. Vamos casar? Vamos. Aí ela até regalou o olho, tipo assim, eu não acredito, fácil assim. Foi jejum e oração. Aí depois falou, seu José, só que tem um detalhe. Eu faço casamento com alegria, mas tem o custo de noivos. São 7 encontros, sábado à tarde, de 1h30, lá na igreja. Sim. Falou assim, tá bom, eu faço. Aí ela ficou admirada. Falou, ele aceitou casar e aceitou fazer o curso de noivos. Aceitou.
na última lição, ele falou assim, mas já acabou? Foi tão bom. Rapaz, eu não falei nada. E ele falou, ele conseguiu, não sei como, uma vaca e fez o churrasco depois do casamento. Na vida da igreja, eu creio que foi o casamento mais farto de comida que já teve em 35 anos. E ficou marcado, porque o cara não era crente, ele aceitou casar, fez o curso de noivos, ela se batizou. E ele veio a falecer, né, parada cardíaca, muitos anos depois. Então essa foi uma experiência. A segunda foi quando o cara fazia o que ele está fazendo. Não vou, nada me impede, mas eu não quero. Ele não tinha vício de bebida, era de cigarro, era Paulo e Célia, desculpa. E ele não queria, ele não conseguia largar o cigarro, e ela queria se batizar. Fez campanha de jejum, oração, e nada, ele fazia de birra. Inclusive ensinava o filho a ir para promiscuidade. Até que o filho se converteu. O filho se batizou. Como utilizou de tudo, ele falou assim, bem, você não quer casar comigo para eu me batizar? Tá bom. Então, já que a gente não vai casar, a gente não vai ficar junto. Metade da casa é sua, metade da... Aí ele abriu o olho. Você não tem coragem. A partir de hoje, ou você sai, ou eu chamo a polícia. Cara, ele saiu. Ele foi bater lá em casa. Aí foi assim, filho, você já sabe a resposta. Ou você casa com ela, ou é a decisão dela, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou dar apoio para ela. Nunca mais viu o cara. Ele separou, dividiu a casa, e eu acho que foram uns 2, 3 anos depois, eu sei que ele morreu, não sei como, mas faleceu. E ela se batizou. Então, 2 casos, 2 experiências diferentes, cada pessoa é diferente, mas em todos eles o que era comum: oração, jejum, colocar na igreja para orar, para Deus fazer a vontade, entendeu? Sempre é isso, é a experiência de Deus. Agora, teve um terceiro caso, que é o Francisco, separado, querendo batizar, e a esposa não assinava o divórcio. Naquela época, não é como hoje, litigioso, que não precisa, se a pessoa assinar ou não assinar, separa. Rapaz, e a igreja pagou para ele de ônibus, ele morava em Campo Grande, ele foi lá no Ceará, ela nem quis atendê-lo, ele voltou, a igreja tentou de tudo. Depois de tudo, a igreja aprovou batizá-lo na condição que ele estava. Era um pedreiro, ia ter 60 anos de idade, um homem de fé, excelente testemunho, nunca casou, a igreja batizou do jeito que estava. Então, cada história é diferente, porque cada pessoa é uma vida diferente. E a igreja fez, mas foi em 35 anos de ministério, foi o único caso que eu vi, foi esse. Entendeu? Então, tem que orar, buscar de Deus. Orar e jejuar. Esse é o caminho. Amém? Amém. Bom. Que anota, isso é bom. Isso aí, anota também, minha irmã. Amém. Vamos orar então, né? Vamos. Pode orar hoje por nós. Essa etapa de hoje. Obrigado, Papai do Céu, por esse dia. Obrigado por esse tempo tão precioso, tão edificante, importante para nossas vidas, para o nosso ministério. Obrigado pela vida do teu servo, Djalma, que se voluntariou de forma tão graciosa, de forma tão bondosa, em investir esse tempo na nossa vida, no nosso ministério, em fazer essa semeadura. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor mesmo garanta a colheita para ele, pelo investimento e tempo e dedicação, a colheita para nós, pela, ó Deus,
disposição em viver tudo isso. Obrigado, Pai. Faz isso e opera de forma poderosa, milagrosa, fazendo prosperar, multiplicar e resultar em glória para o Teu nome, tudo que nós estamos fazendo. Nós queremos dar frutos e queremos frutos que permaneçam. Queremos glória para o Teu nome, queremos glória e crescimento para o Teu reino. Queremos, ó Deus, edificação para a igreja, queremos crescimento para a igreja, queremos vidas redimidas, salvas, reconciliadas contigo. E é por isso que nós estamos vivendo e, ó Deus, dedicando esse tempo. Sim, obrigado e nos abençoe assim. Abençoe teu servo, dando graça, força, direcionamento sempre, provisão sempre. Que o Senhor levante pessoas, amigos, irmãos, para darem apoio, acobertá-lo e, ó Deus, sustento, tudo o que ele precisa, todas as suas necessidades, todos os seus anseios, sonhos, propósitos e planos se concretize conforme tua vontade soberana e eterna. Nós entregamos a vida do pastor Djalma em tuas mãos, entregamos as nossas vidas e este propósito e todo esse tempo que nós dedicamos e dedicaremos nessa busca de crescer, de aprender, em nome do Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, nos dê graça, saúde para mim, para a Aline, para Djalma. Dá-nos visão cada dia mais ampla e cada dia mais clara e cristalina do teu plano e propósito. E dá-nos a graça para viver, obedecer e nos submeter a toda a tua direção. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe as nossas igrejas, abençoe as nossas células, as vidas, que o Senhor mesmo alcance cada um, cada líder, cada supervisor, e o Senhor mesmo esteja abençoando e sustentando e direcionando as suas vidas em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Valeu. Até a próxima sexta-feira. Qualquer coisa me liga. Hasta la vista. Hasta la vista. Ai. Hoje o almoço é com a Rosângela, né? É hoje? Não foi falar do almoço, não. É? Eita, eu não estava acreditando. Ela falou que hoje vai ter um tempo em uma parte do dia, que não me fala qual. Eu estava crente que era o almoço. Mas tem almoço pronto aí.